E chegamos agora ao segundo pilar deste nosso treinamento. Vamos começar a entrar especificamente agora no conceito de dívidas. Primeiro pilar, a gente viu ali, né, bastante conceito sobre comportamento, sobre se realmente as dívidas eram um problema ou se o problema somos nós, né? Essa reflexão. E agora, especificamente, vamos falar sobre dívidas, dar alguns conselhos práticos para que no terceiro e último pilar a gente coloque de fato a mão na massa ali e aprenda a sair das dívidas, que eu vou dar conselhos arrasadores para você. Então, enfim, vamos falar agora sobre os tipos de dívidas. Existem dívidas diferentes? Sim, existem. Para muitas pessoas, dívidas são dívidas e ponto. Mas, para quem estuda comigo, entende que existe uma grande diferença e agora eu vou apresentar para você como você vai distinguir os tipos de dívidas que são benéficas e dívidas que são maléficas, ou seja, dívidas boas e dívidas ruins. E a gente está se aproximando aqui da parte um pouco mais prática do nosso treinamento, de como eliminar as dívidas e fazer um diagnóstico ali claramente do seu orçamento. E aqui a gente vai trazer alguns pontos muito importantes para você eliminar as dívidas e também as suas dúvidas sobre quais dívidas são boas e quais dívidas são ruins. A questão aqui se baseia na necessidade de conhecer. Você vai colocar no papel e você vai chegar a uma conclusão mais simples sobre quais dívidas são saudáveis ou não são para você. E vamos começar estudando quais são as dívidas boas e quais são as dívidas ruins. Bem, vamos lembrar um conceito que eu trouxe logo no início deste treinamento. Então a gente vai entender de uma vez por toda que existem tipos de dívidas e existem dívidas que são saudáveis e outras que são maléficas, que não são boas. Para analisar se uma dívida é saudável ou não, a gente se faz sentido a gente manter o nosso orçamento, o mais importante é a gente entender quais são as dívidas ruins primeiro, para que aí sim nós possamos eliminá-las e trabalhar para eliminar essas dívidas ruins com a maior urgência possível. Se você souber qual é o tipo de dívida que você tem, vai ficar muito mais fácil você eliminar ou você conviver tranquilamente com essa dívida. Para cada tipo de dívida, existem dois conceitos diferentes. Como eu já disse, são dívidas boas e dívidas ruins. Mas como é que você vai saber qual é qual? Por isso que eu estou aqui trazendo para vocês, pelo menos para você, 4 análises que você tem que fazer para identificar se essa dívida é boa ou se essa dívida é ruim. Então, esse exercício vai te ajudar a escolher a dívida que vai permanecer no seu orçamento e aquela que a gente vai eliminar o mais rápido possível. Então, vamos lá. Como saber se uma dívida é boa ou se essa dívida é ruim? Primeiro, você olhar para a dívida e identificar o que eu comprei quando eu fiz essa dívida. Se você não sabe o que você comprou, você está com sérios problemas. É uma dívida péssima. É uma dívida muito ruim. Se você não tem um nome para aquela dívida, a gente está com um problema muito sério. Segundo critério que você tem que fazer para avaliar se é uma dívida boa ou uma dívida ruim é identificar se houve um planejamento para fazer essa dívida. Você planejou essa dívida? O que você comprou foi planejado? Realmente passou por aquele critério que eu falei de fazer lá a listinha, de identificar qual é o item, qual que é a necessidade, né? Qual que é o peso que a gente dá de 0 a 10, se é algo extremamente irrelevante ou se é muito necessário. E o valor, houve um planejamento para você fazer essa dívida? Outra questão, você calculou a parcela para saber se ela realmente cabia no seu orçamento quando foi feita? Ou acabou fazendo nas pressas essa dívida? E quarta e última questão a avaliar aqui é se você sabe exatamente o quanto que você está pagando de juros. Você tem que saber a diferença entre comprar à vista e parcelado. Então, estas são perguntas básicas para que nós possamos avaliar se você tomou a decisão correta, de forma consciente, ou se você agiu de maneira errada por impulso. Se não houver planejamento, se não cabia no seu bolso, se você não sabe o quanto você paga de juros, certamente é uma dívida muito ruim. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo claro para você disso. Uma dívida de cartão de crédito. Vamos supor que você tenha consumido no cartão de crédito, né, e acabou utilizando ali o rotativo do cartão. Está lá pagando seus
10% ao mês desse cartão. Veja bem, essa é uma dívida péssima para a sua vida. Péssima. Muito ruim. A gente tem que eliminar agora. Cheque especial, cartão de crédito, você tem que ir urgente no banco para fazer um empréstimo e propor uma renegociação, que é uma dívida péssima, maléfica. Já, por exemplo, um consórcio, por exemplo, que tem um custo efetivo total de 2% ao ano, se você comprou algum bem importante para você, como sua casa ou seu carro, é uma dívida ótima para estar no orçamento, porque isso vai mudar também de acordo com o seu momento de vida. Veja como esse conceito é abrangente. Esses dias eu peguei um Uber, um motorista de aplicativo, né? E conversando com o motorista, ele me disse que comprou aquele carro para trabalhar. Olha que interessante. Aquele carro, que para muitos carros, assim como para mim, é uma despesa, né? Porque eu não trabalho com carro. Então eu tenho carro para poder me locomover. Para carro, para mim, é uma despesa, né? Para ele, era um investimento. Consequentemente, era uma dívida boa. Porque daquela dívida, ele tirava o sustento da família dele. Então, olha só que conceito interessante. Até mesmo o financiamento de um carro pode ser bom se você trabalhar como motorista de aplicativo, porque essa dívida deixa de ser uma dívida ruim e passa a ser uma dívida boa, porque o carro não é uma despesa, mas vai ser um investimento para você, uma fonte de receita e sustento para a pessoa e para a sua família. Então, para identificar se você tem uma dívida boa ou uma dívida ruim, analise qual foi a motivação, a razão dessa dívida, quanto é que está pagando de juros e qual o impacto que essa dívida traz para você e para a sua vida. No nosso próximo módulo, na próxima aula, eu quero falar um pouco sobre cartão de crédito. Eu uso muito o cartão de crédito, mas eu uso bastante mesmo. Todas as minhas despesas são concentradas no cartão de crédito, mas já tive muitos sustos com o cartão e tive um bom aprendizado. E tenho um bom aprendizado para compartilhar com você. Então, vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre cartão de crédito na nossa próxima aula.